quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo sem culpa. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, vou ler versículo 9 e 12. Dizem assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Hoje é dia 6 de setembro de 2023. Pessoal, quero pedir oração. Você, a senhora e o senhor, orem nas suas orações também pela nossa irmã Maria do Carmo, na cidade de Recife. Ela é dirigente de um círculo de oração de um bairro chamado Bairro dos Estados, na cidade de Recife. Ela precisa de uma vitória, ela disse que até o dia 10. Hoje é 6, para Deus nada é impossível, né? Oremos. Senhor, bendito Pai eterno, no nome de Jesus, o teu Filho, que estou aqui em oração, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, as famílias de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Também a irmã Maria do Carmo, tua serva, que serve na tua casa, na tua obra. O Senhor sabe qual é o problema, qual é a dificuldade. O Senhor resolve tudo. Tu és o Deus que resolve como um socorro pronto que és. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para a palavra do dia, para o tema dessa palavra, o tema dizendo sem culpa. E esse tema aqui que eu dei é para abranger ambos os lados, tanto quem pede o perdão, como também para aquele que está concedendo o perdão. Perdão, há uma definição que significa fim de uma exigência, fim ou extinção de uma culpa. É desculpa, libertação, indulgência, perdão de uma dívida. E nós, os cristãos, conhecemos muito bem essa questão do perdão quando olhamos para a cruz de Cristo e observamos ali o grande amor de Deus, que eu, você, a senhora, o senhor, não merecíamos esse perdão, né? Por causa da nossa vida miserável de pecado que levávamos, mas Ele nos perdoou. Então, é muito importante falar sobre isso hoje. Eu quero falar e quero ser breve, conciso, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. Depois dessa pandemia, não sei se você, a senhora, o senhor, perceberam, próximo de vocês, comportamentos grosseiros, estúpidos, de muitas pessoas. Então, perdoar é importante, e perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13, fala alguma coisa parecida com isso. E perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Não é fácil. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir a compaixão. Por isso que eu disse aqui, iniciei falando que
por ambos os lados, né? Tanto quem pede como quem tem que conceder o perdão tem que estar nessa harmonia. Dito isto, eu quero dizer também que o perdão de Deus, além de ser um perdão incondicional, ele é um perdão permanente. Veja que diferença do perdão do homem, que muitas vezes afirma que perdoou, mas a gente sabe que muitos guardam como se fosse uma carta na manga para mais na frente, um dia, como se fosse uma vingança, passar na cara aquilo que aquela outra pessoa fez. Só que essa pessoa que passa na cara mais na frente disse na época que havia perdoado. Então perdão é uma coisa muito séria, perdão cura, e quando alguém guarda rancor, ou seja, não perdoa, adoece e pode até morrer. Nesse texto que é muito conhecido aqui, que eu li, onde Jesus está ensinando aos discípulos e também para nós a oração modelo, ele diz que a gente deve orar ao Pai e tratando desse assunto específico de hoje, que é o perdão, sem culpa, né? Foi o tema que eu dei. Então, o versículo 12, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, parece uma coisa aqui condicional. Deus aqui perdoa o Pai as nossas ofensas e dívidas e pecados, se nós perdoarmos também aqueles que nos ofendem. Até porque no versículo 14 desse mesmo capítulo diz assim: porque Jesus falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E o 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Inclusive eu quero concluir com a expressão de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Os cristãos têm que parar com isso. Agora veja o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você está entendendo como é importante? Como existe uma ligação muito grande do nosso perdão dado ou do nosso perdão pedido para alguém, essa relação estreita com a nossa salvação? É coisa séria, que é doutrina bíblica. Se não perdoarmos, como é que Deus pode nos perdoar? A gente tem que perdoar porque Deus nos perdoou. Como já disse no início, nós éramos desgraçados, miseráveis pecadores, mas Ele nos perdoou e assim nos honrou. Guardemos essa palavra e que tanto a pessoa que pede como a que recebe possa viver sem culpa. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.